Estamos de volta e no bloco anterior estávamos falando sobre a manutenção da saúde por meio da alimentação. E vamos para mais um item. O alimento pelo amor, pela luz e pelo ar constitui uma realidade incontestável. Em termos de vida eterna, melhor seria refazermos o caminho percorrido, mentalmente, por meio da meditação, reorganizando como consciências imperecível o nosso arquivo patrimonial assimilado, tornando-nos agentes conscientes e promotores das atuais e das futuras realidades. Então, em termos de vida eterna, já que tudo é eterno como a eternidade, as formas é que são imortais. Então, a vida é eterna, a consciência é eterna, as formas inicialmente são transitórias, depois se eternizam na forma, por isso nós chamamos de espírito imortal. Se nós imaginarmos que o amor na nascente é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Cada individualidade é constituída de individualidades menores e componentes de maiores. Não foi isso que vimos? Então, se começarmos a mentalizar um alimento, como fazem os elementos constituintes ou os moradores da colônia nosso lar, que materializam as frutas fluídicas, fazem os caldos fluídicos, nós podemos construir, como nós já vimos, átomos, na visão de Allan Kardec, no livro dos médiuns, está lá e está no livro aqui também. Nós podemos construir com esses átomos alimentos ou medicamentos. Então, se nós rememorarmos a nossa historiografia desde a nossa origem, como nós estudamos até agora, quando tivemos a noção disso, nesta série, estudando o conteúdo do livro, nós vamos ver que temos essas fontes inesgotáveis na natureza e em nós. Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos começar a construir um novo mecanismo de alimentação, que é o alimento pelo amor na sua nascente, transformando ele em luz em nós, transformando ele na estrutura vital em nós, transformando ele na luz solar em nós, que antes eu falei da luz, mas é cósmica anteriormente. Vamos transformar isso em água, em nutriente de todas as frequências, se assim conseguirmos fazer por meio da meditação. Basta um exercício de respiração bem compassado, onde nós vamos, por meio da respiração, trazer elementos incontáveis, porque o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis no processo da alimentação. Só o ar já é responsável por mais de 75% dos nutrientes que mantêm o nosso corpo físico na atualidade, e pode chegar a um percentual muito maior. E agora, sabendo que nós podemos nos nutrir por meio da consciência que se expressa e interage com os elementos em todo o cosmos, nós podemos a cada dia comer menos, quando nós mastigamos mais, nos nutrindo melhor e no futuro alimentar-se pela estrutura do ar, aliada ao pensamento, aliada à nossa conduta dentro das diretrizes do amor, e não mais necessitarmos dos alimentos densos. Assim nos ensina Joana de Ângeles, Allan Kardec e outros. A alimentação assim concebida é a base de sustentação da vida em todas as frequências dimensionais da natureza. O ato de alimentar-se constitui um caminho por meio do qual se promovem os elementos retardatários em seu longo trajeto evolutivo. Nesse caminho ascensional, esses elementos serão transformados nos mais potentes medicamentos e em alimentos nutritivos. Rapidamente vamos fazer o percurso. O princípio inteligente do universo alimenta-se de quê? Da matéria primitiva de onde ele saiu. A matéria elementar alimenta-se do princípio inteligente. Ela incorpora. Isso é o processo de alimentação. A energia universal alimenta-se da matéria elementar. A matéria mental se nutre da energia universal. Os princípios vitais se nutrem da matéria mental. Tá? Bioenergia, que é a soma desses elementos até agora. Os átomos do sistema periódico se alimentam do princípio vital, que é o elemento básico da vida. As células
do reino vegetal se alimenta dos átomos das estruturas moleculares do reino mineral. O reino animal se alimenta de todos esses elementos da retaguarda, que é a base de sustentação para todos eles. A forma pré-humana se nutre da proteína animal, das proteínas vegetais, dos minerais e de todas as frequências retardatárias. O homem se nutre de todas essas frequências a caminho da angelitude, e assim sucessivamente. Segundo os cientistas, uma galáxia jovem, adolescente, se nutre de uma outra galáxia menor que ela incorpora em sua realidade. Eles flagraram esta realidade a nível cósmico. O buraco negro, que é o centro de transformação, poderíamos dizer que é a boca de uma galáxia, algo parecido com os chakras, ou o estômago de uma galáxia, um centro de transformação, porque é a junção de duas galáxias normalmente formando esse buraco negro entre uma dimensão e outra. Esse elemento assimila uma constelação inteira, uma galáxia menor, um sistema solar, planetas, alimenta-se deles, projetando a essência na próxima dimensão, que seria a parte equivalente ao universo perispiritual, ficando para trás só os despojos, como aquilo que nós excretamos por meio das fezes, por meio do nosso instrumento de excreção no sistema digestivo. Por isso, o ato de alimentação não tem nada de dramático acontecendo. Pelo contrário, os elementos estão sendo promovidos. Então, os nutrientes da terra, quando são assimilados pela árvore, que vão ser demolidos nas suas estruturas para que eles fiquem os mais minúsculos elementos possíveis, ele não está morrendo de fato. Está passando por um processo de dissociação para ser reintegrado em outras consciências e assim por diante. Então, o ato de alimentar-se é incorporar, assimilar elementos da retaguarda e transformá-los em novas realidades. Bom, Sebastião, chegamos, enfim, ao terceiro item do último capítulo do livro. Que é o mais importante de toda a obra. O papel da consciência desperta, a autoiluminação. Desconhecendo as nossas origens e ignorando a nossa natureza, não há como prever as vivências que, via de regra, nos surpreenderão desprovidos dos valores concernentes à nossa destinação. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Só respeita o contexto onde vive, quem respeita as leis que o regem. Embora certas leis humanas sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão atendendo às prerrogativas das leis morais. Então quer dizer que só respeita o contexto onde vive. Exato. Aquele que a si ama e assim por diante. Até o slogan dos nossos parceiros da Alvorada Veículo, né? Só recebe o benefício das leis divinas quem respeita as leis dos homens. Então esse é a atitude, pelo menos um pequeno conteúdo para o cidadão cósmico. A atitude que ele deveria ter perante a vida em si e perante a vida em todas as frequências. Então é um processo que ele começa de autoiluminação por essa conduta consciente e responsável. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Então, quando eu começo a respeitar as leis do contexto, como Sócrates fez, para não violar as leis da cidade que acreditava que o jovem não tinha direito de pensar, e Sócrates só ensinava o jovem a pensar por si mesmo, extraindo da essência consciencial de cada jovem as diretrizes para que eles pudessem se conduzir. E a cidade o condenou, e para não violar as leis da cidade, ele se deixou matar. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós não vamos brigar se as leis são injustas. Vamos ser justos para que elas possam se transformar por meio das nossas atitudes. Sonegar impostos só vamos fazer com que as leis fiquem cada vez mais complexas, mais complicadas nesse sentido. Cumprir as nossas obrigações em dias ou lutar digna e honestamente com os meios que nós temos ao alcance para que elas sejam justas, são os únicos meios para mudar a realidade do contexto. Ao acionarmos os agentes transformadores das causas conflitantes,
pequenas entidades sairão do campo mental em forma de nutrientes ou de hormônios de variadas. Ao acionarmos os agentes transformadores das causas conflitantes, pequenas entidades sairão do campo mental em forma de nutrientes ou de hormônios de variada ordem, traduzindo-se em mensagens reorganizadoras das funções psicofísicas ou em princípios revitalizadores dos veículos de manifestação da consciência. Então, todas as vezes que pensamos, nós começamos a criar, a partir de nossa alma, como nos ensina André Luiz, esses elementos nutridores ou essas forças reorganizadoras. Os agentes reorganizadores, os mensageiros de nossa consciência para a essência, para trazer, acarrear a essência para reorganizar o corpo, o biológico, o perispiritual, é o que nós chamamos de hormônios de variada ordem. Os elementos nutridores são os princípios que vão transformar-se a partir da nossa essência consciencial em átomos, em moléculas para a revitalização dos nossos veículos de manifestação. Então, saber dessa realidade e compreender que, de fato, somos autores conscientes do nosso destino. Somos os únicos responsáveis pela reparação do nosso passado, a elaboração mais saudável, mais alegre, mais feliz do nosso presente e a construção para uma destinação feliz de um futuro promissor para novas realidades. Vamos continuar nos aprofundando um pouco mais sobre a autoiluminação, mas temos que sair para um breve intervalo e já voltamos.